E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou a sua apresentadora. Oi, pessoal, eu sou Isabela Sena, assessora científica do Laboratório Cedro, e é um prazer estar aqui hoje, Ingrid. O nosso tema de hoje é um dos nossos bens mais preciosos, o nosso coração. E para isto, estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Recebemos hoje o Dr. Marco Túlio, que é médico cardiologista, responsável pela cardiologia do Hospital UDI Redidor São Luís. Seja muito bem-vindo, doutor. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Ingrid. Obrigado, Isabela. É um prazer, doutor, tê-lo aqui hoje. Produção, solta a vinheta. Você sabia que as doenças cardiovasculares, elas estão entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo? Mas o bom disso tudo é que elas podem ser prevenidas. E hoje, doutor, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria saber do senhor, né? Qual é a importância da gente cuidar da saúde do coração desde cedo? Se tem alguma idade para a gente começar esse cuidado? Perfeito, boa pergunta. É uma pergunta algo complexa, mas a gente vai tentar simplificar ao máximo. Sim, a importância da gente cuidar do coração é porque é a máquina que vai precisar estar funcionando de maneira adequada para o resto da nossa vida. Teoricamente, não deveria haver idade para a gente cuidar do coração, mas a primeira coisa não é avaliar o funcionamento do coração, é a gente tratar, diagnosticar e tratar as coisas que a gente já sabe que fazem mal para o coração e promover uma qualidade de vida adequada. Então, quando você está fazendo uma alimentação saudável, quando você está fazendo prática de exercícios físicos, você está cuidando da sua pressão arterial, você está cuidando do seu diabetes, está cuidando do seu peso, você não está fumando, não está bebendo, está tendo sono adequado, você está protegendo o teu coração. Então, não são só atitudes de relação com a medicina em si, né? De você precisar fazer exames e de ter que estar fazendo check-up, que é importante, mas ter um estilo de vida saudável, ele é fundamental para a proteção do coração, né? Por vários motivos. Mas inicialmente seria esse o primeiro recado. Assim, doutor, a gente falou de atividade física. É verdade que quem pratica atividade física precisa fazer exames do coração? Sim, vamos lá. Idealmente, se a pessoa vai fazer atividade física e atividade física com gasto energético maior, que ela vai expor o corpo dela e o coração dela a um estresse a um estresse pelo exercício, é de bom tom sim que ele seja avaliado previamente. Não obrigatoriamente pelo cardiologista, mas que ele tenha uma avaliação clínica geral para ver se ele não tem nenhuma doença que possa comprometer a saúde dele e durante o exercício. Indivíduos que vão praticar esportes competitivos, esse sim é obrigatório que ele passe pelo cardiologista. Adultos que vão fazer esportes de alta intensidade, é ideal que ele faça a avaliação cardiológica sim, porque nessa avaliação cardiológica pode-se detectar alterações, sejam congênitas ou adquiridas, que vão precisar de ajustes, de tratamentos ou até evitar atividade física para aquele público especial. O número de pessoas que ao fazer um exame, um check-up cardiológico, vão detectar alterações que proíbem a prática do exercício, o número absoluto é pequeno. Mas como alguns pacientes podem ter uma repercussão grave, que é a morte durante o exercício físico, quando ela ocorre,
o impacto para aquela pessoa, para aquela família e para a sociedade é muito grande. Então o número é pequeno, mas o risco é alto. Exato. Então suponha que a pessoa tenha uma doença congênita do coração ou tenha uma doença cardiológica que ela não sabia, uma alteração na parte elétrica do coração ou numa válvula, ela não sabia que tinha e ela foi praticar atividade física de alta intensidade. Se essa pessoa morre, o impacto é muito grande. E muitas dessas doenças, elas são tratáveis e preveníveis. Não é que esse indivíduo não vai poder nunca fazer atividade física, mas ele precisa corrigir aquele problema para fazer a atividade física de uma maneira segura. Essa que é a mensagem. Então, todo adulto que vai fazer atividade física de alta intensidade é adequado que ele faça sim. E independente da idade, se for fazer esportes competitivos, ou se a pessoa tem sinais de alerta. Que sinais são esses? Olha, ele não sabe que ele tem problema no coração, mas ele está sentindo palpitações, está sentindo o coração acelerado, ele está desmaiando sem causa aparente, ele está tendo cansaço para atividades que antes ele não tinha, ele está inchando as pernas, ele não está conseguindo dormir, ele está tendo dores no peito. Então, esse paciente que tem esses sinais de alarme, que tem sintoma, ele precisa ser avaliado antes de começar a atividade física. Essa informação, doutor, ela é muito importante, né? Porque muitas pessoas acabam que eu acredito que não têm conhecimento dessa importância, né? E no contexto que o senhor falou, era exatamente algo que eu iria perguntar. A gente percebe que muitas pessoas deixam para procurar o cardiologista somente depois que já estão com alguns sinais, alguns sintomas avançados, né? Mas, porque tem muito naquilo na cabeça de que, somente as pessoas idosas, só os mais velhos têm que ir ao cardiologista. Tem mas pelo que o senhor falou, né, a gente percebe que não, né? Sim. E tem outras coisas envolvidas. Existe um lado bom, que a nossa população está fazendo mais atividade física. Esse é o lado bom da história. Mas existe uma parcela crescente de pessoas que não são profissionais da atividade física. Que eram sedentárias. Não são esportistas, não são profissionais no que fazem, não têm um acompanhamento multidisciplinar e começam a fazer atividades de alta intensidade. Crossfit, corrida. E eles estão fazendo uma atividade física muito intensa e muitas das vezes sem saber que algo precisa ser corrigido sem antes. preparo, né? Exatamente, sem acompanhamento, sem avaliação pré, que a gente chama isso na cardiologia de avaliação pré-participação. Isso é fundamental para trazer segurança a quem quer começar a fazer atividade física. Nós tivemos até alguns casos que apareceram nas redes sociais de pessoas que faleceram na academia praticando atividade física, né? Então, o uso de substâncias, né? Que hoje a pessoa ela quer conseguir tudo naquela hora. Auxilia também nesses problemas? Isso, na verdade, muitas substâncias usadas para melhorar rendimento, elas sim têm um impacto em aumentar o risco cardiológico desse paciente, mesmo naqueles que não têm doença cardiológica. Então, se você pensar que durante o treino eu vou exigir muito desse coração, e se eu tiver substâncias que aceleram o metabolismo nesse mesmo momento, eu posso unir coisas que vão culminar em arritmias graves. Então, olha, essas pessoas, muitas delas não são atletas. O que caracteriza o atleta? Ele faz um esporte como a profissão dele, e ele faz aquilo com necessidade de melhora de resultado. Ou a pessoa que vai fazer essas atividades físicas de forma amadora, muitas vezes ela está querendo melhora de resultados e ela procura caminhos mais curtos e caminhos que não são seguros. E a gente está vendo isso cada vez mais no consultório e dentro dos hospitais, pegando complicações que às vezes não é uma morte, não é uma parada cardíaca, mas são arritmias graves. São sequelas. Dilatações do coração, problemas renais, e que quando você investiga a fundo e vai conversar, a pessoa te expõe que está usando substâncias para melhorar o rendimento. Sejam eles aceleradores de metabolismo, sejam testosterona ou outros anabolizantes. Uma perguntinha, não sei se ela vai ser polêmica para vocês, mas o uso de pré-treino e energético, como é que ele... Sim. Primeiro que o pré-treino e o energético, a gente não tem na cardiologia estudos tão robustos mostrando uma dose segura,
como existe, por exemplo, para a cafeína. Já existem estudos muito bem descritos a cafeína sob a forma de café, que até indivíduos que têm arritmia ou têm cardiopatia, se ele tomar até 7 xícaras de café, teoricamente ele não está aumentando o risco dele. Mas para energéticos e pré-treinos, primeiro que a gente não tem uma quantidade homogênea de cafeína e de estimulantes nesses pré-treinos, a gente não tem. E segundo que a gente não tem segurança de uma dose que seja segura para não causar problemas. Então, teoricamente, a gente tem que ter máximo cuidado com o pré-treino e energético. Eu gosto muito de praticar atividade física, né, doutor? Eu gosto de fazer musculação, eu gosto de praticar esporte. Então, assim, desde muito nova, tá no meu hábito, né? É na minha rotina, eu gosto muito. E eu já vi casos de pessoas, né, no meu meio, que passaram mal por conta exatamente disso, de consumo de energético com pré-treino. Principalmente perto de competições, que às vezes a pessoa que ela não é atleta, né, como a gente falou sobre é uma pessoa amadora, um atleta amador, e não tem um preparo como deveria, e acaba usando energético, pré-treino, para querer tentar potencializar, para ficar mais ativo pro esporte. E eu já vi casos de passar mal, inclusive de não poder competir, de não... Ainda bem, né? Porque já pensou se a pessoa começa a competir... Com certeza. E tem algo muito pior. Tem uma sobrecarga, né? Exato, Isabela. E isso volta para algo que a gente já comentou, que é a avaliação. Do mesmo jeito que você deve procurar um médico para cuidar da tua saúde, a pessoa que vai começar a fazer atividade física é de bom tom que ela tenha um acompanhamento disso. Muitas vezes ela vai passar mal não porque ela está usando medicações, substâncias estimulantes. Ela pode passar mal porque às vezes ela dosou a quantidade errada de treino. Então ela precisa de um profissional para orientá-la. Seja um educador físico, um personal, um fisioterapeuta adaptado à atividade física, mas que ele consiga orientar a forma correta. E a forma correta envolve segurança. Segurança de não usar o que não deve. Se aquele indivíduo está usando alguma substância para a saúde, confirmar com ele se o médico dele está ciente do que ele está fazendo e saber a carga de exercício que essa pessoa pode fazer também. É até interessante isso, doutor, porque, por exemplo, o atleta profissional, ele tem todo um acompanhamento, né? A gente que acompanha hoje com as redes sociais, a internet, a gente consegue acompanhar, né? A rotina, muitos deles. Então, eles fazem a musculação justamente para fortalecer o corpo. Aí tem um acompanhamento com o cardiologista, nutricional, a alimentação é toda equilibrada. Então, a gente percebe que eles preparam... Psicólogo, pessoas para adequar a qualidade de sono dele, o tanto que ele tem que descansar, para ele não passar da linha e começar a desenvolver overtraining. Então, hoje a gente está tendo uma sobrecarga de treinamento, que é chamado overtraining, até em pessoas que não são profissionais. Ou seja, falta de orientação, falta de foco e falta de segurança. E para tudo isso existe orientação, né? As informações estão muito mais disponíveis. Então, o senhor falou do sono. Eu lembrei de uma curiosidade. O sono, ele é importante para a saúde do coração? Sem sombra de dúvida, né? O sono, ele virou uma especialidade médica hoje. A medicina do sono é uma especialidade médica e não tem como separá-la da saúde cardiovascular, tá? Primeiro que a qualidade do sono, em termos de tempo de sono, ela é importante para o indivíduo, para a prevenção de várias doenças, e algumas doenças do sono, dentre as quais o maior protótipo e o maior exemplo é a apneia obstrutiva do sono, ela aumenta muito o risco cardiovascular. Ela não só piora a qualidade de vida da pessoa no dia seguinte, porque ela não consegue aprofundar nas fases do sono que dão relaxamento. Ela acorda cansada, mas não é só isso é só a superfície. Ela aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de arritmias, dentre elas uma muito comum que é a fibrilação atrial, e que essa arritmia vai causar outros problemas. Então é uma espiral que a má qualidade de sono causa para a saúde cardiovascular, que daria uma conversa bastante longa, mas é preciso cuidar sim da nossa qualidade de sono. Então também faz a diferença, né? A gente sabe também que a alimentação, ela influencia em muitas coisas no nosso corpo. Ela também está diretamente ligada à saúde cardiovascular? Com certeza, com certeza. A nossa alimentação faz parte do nosso estilo de vida. E o estilo de vida, seja combatendo o sedentarismo, ou seja com alimentação de qualidade, os dois, eles vão ter efeitos protetores quando você faz uma alimentação saudável, que não tenha excesso de carboidratos, que não tenha excesso de açúcar, não tenha excesso de sal, de frituras. Essa alimentação saudável, mais à base de verduras,
legumes, uma quantidade adequada de proteína, que também é importante, ela é fundamental para a prevenção de doenças, e uma dieta inadequada acelera uma série de doenças cardiovasculares, uma série delas. Então, a alimentação saudável ela é tão importante quanto a atividade física para promoção de saúde e prevenção de doença cardiológica. Falando em prevenção, doutor, quando a gente fala de check-ups cardiológicos, né? Falando de análises laboratoriais, quais seriam os exames essenciais para a gente avaliar a saúde do coração? Perfeito. Do ponto de vista de um paciente em caráter ambulatorial, aquele paciente que procura eletivamente o serviço de saúde para saber se está tudo bem com ele quer um check-up. O check-up cardiológico, do ponto de vista laboratorial, ele não vai focar no coração. Ele vai tentar entender o organismo como um todo para saber se ele tem doenças que interferem na saúde do coração ou que denunciam que o sistema cardiovascular está adoecido. Exemplos: a glicemia. Olha, se o indivíduo estiver diabético e não está tratando, ele vai influenciar negativamente a saúde do coração. A função renal alterada, ela pode sobrecarregar o coração. A gente precisaria pesquisar se tem alguma outra coisa causando essa insuficiência renal. Exemplo, de repente o indivíduo tem uma hipertensão que ele não tratou, ele não está sentindo nada. Silenciosa. Mas os rins já sofreram com a alteração da sua função por essa hipertensão, e isso é uma porta para a gente saber que, olha, eu vou ter que tratar esse paciente de pressão alta, vou ter que acompanhar os rins dele e vou ter que ser mais agressivo no tratamento porque ele já está numa fase mais avançada. Eu preciso investigar se esse paciente não tem doenças hematológicas, se ele não tem anemias que podem denunciar outras doenças. Preciso avaliar o colesterol desse paciente. E para isso a gente tem que ter uma conversa mais ampla, porque o colesterol, o resultado, ele não é o mesmo parâmetro para mim, para você, para ela, para o meu avô, para minha filha. Cada indivíduo tem uma meta adequada de colesterol de acordo com o risco dele. Mas basicamente, do ponto de vista laboratorial, vão ser exames gerais para avaliação do fígado, dos rins, do colesterol, do hemograma, e não especificamente enzimas cardíacas para saber se esse indivíduo está infartando. As enzimas já são mesmo em outro contexto. Mas o senhor pode explicar pra gente o que é o colesterol realmente? A gente faz muito exame, a gente sempre tá falando de colesterol bom, colesterol ruim, mas o que é o colesterol? Perfeito. Colesterol são partículas gordurosas do nosso organismo, e o colesterol que circula no nosso organismo, a gente precisa de parte de colesterol para a produção de hormônios, para a produção de células, mas o colesterol dito ruim, ele é dito ruim porque ele tem uma facilidade de penetrar nas artérias e causar o que a gente chama de aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Quando o colesterol está em excesso no sangue, aumenta a chance de aquele indivíduo adquirir essas placas de colesterol. A aquisição dessas placas de colesterol não depende só do número de colesterol, da quantidade de colesterol no sangue. Ele depende de fatores genéticos, hipertensão, diabetes, se ele fuma ou se ele não fuma, se ele é sedentário, se ele está obeso ou não. Mas o colesterol é um fator de risco para o acúmulo de colesterol, de placas de gordura nas artérias do coração. Essas placas de gordura, quando se acumulam, por exemplo, no coração, nas artérias do coração, vão aumentar o risco de infarto. Quando elas se acumulam em artérias do cérebro, podem causar o AVC. Quando elas se acumulam nas pernas, elas podem causar dificuldade de irrigação, dor nas pernas e até amputação desses membros. Então, o colesterol, ele é um pedacinho do risco do coração. Então, a gente manter níveis normais de colesterol, a gente está reduzindo o risco de infartar, de ter um AVC e de morrer. Existem fatores genéticos também que influenciam? Por exemplo, eu fui fazer um check-up recente e o médico ele também passou exames cardiológicos, porque eu tenho um risco na família. Isso influencia diretamente? Influencia sim, porque famílias que têm, quando você tem um familiar com doença cardiovascular, como a gente torna isso mais objetivo? Se você tem parentes de primeiro grau, irmãos, pai e mãe, homem,
que adoeceu, que teve um AVC ou teve um infarto antes dos 55 anos de idade, ou uma mulher que adoeceu do ponto de vista cardiovascular antes dos 65 anos de idade, então você tem um fator de risco para desenvolver doença mais do que as outras pessoas. Então você deve redobrar a sua atenção naqueles fatores que são preveníveis. Você não tem como mudar a sua célula e mudar a sua carga genética. Ainda não. Há pesquisas em andamento. Mas você pode controlar a sua pressão, você pode controlar o seu diabetes, você pode controlar o colesterol, você pode se exercitar, você pode se alimentar direito. Então, tem fatores de risco que são preveníveis e tratáveis e tem fatores de risco que não são modificáveis, como a parte genética. Eu percebi que o senhor falou de uma pequena diferença de idade entre homem e mulher. Existem riscos diferentes para cada... Eu ia perguntar, porque existe uma... A gente sempre ouve falar, né, que os homens, eles têm mais chances de ter problemas cardíacos do que as mulheres. É verdade, doutor? Olha, depende de que idade a gente está avaliando. Então, cada vez se dá mais atenção à saúde cardiovascular da mulher porque ela tem muitas peculiaridades em relação ao homem. Baixa hormonal. Em termos estatísticos, a prevalência de doença cardiovascular no homem é maior e tende a ser mais precoce. Porém, após os 55, 60 anos de idade, essas curvas de incidência de doença cardiovascular da mulher e do homem, elas vão se aproximando. Então, outra coisa que preocupa é que na mulher existe uma taxa maior de sintomas cardiovasculares que são atípicos. Normalmente, o homem, quando ele, por exemplo, infarta, ele tende a ter sintomas mais típicos de infarto, como dor no peito, daquele tipo abafamento, que pode ser irradiada para o braço ou para a mandíbula, ter náuseas, vômitos, palidez. Esses sintomas podem acontecer na mulher, mas na mulher é um pouco mais frequente ela infartar, por exemplo, com manifestações atípicas de uma falta de ar, de uma dor que não é tão característica. Então, hoje a gente tem que ter atenção à saúde da mulher da mesma maneira como a gente tem a saúde cardiovascular do homem. Ela não está protegida por ser mulher, ela tem que ser olhada com mais atenção. Doutor, quais seriam, então, o senhor falou de sintomas, quais seriam os sinais de alerta que a pessoa precisa procurar urgente um hospital? Comecei a sentir dor no peito forte, radiando pro braço. Quais seriam esses sintomas para a gente deixar aqui o alerta, né, para o pessoal que está nos assistindo? Perfeito. É muito difícil esgotar esse tema, esse assunto. Essa é uma pergunta muito importante e a gente tenta respondê-la da maneira mais objetiva possível. Dores no peito. Se você está com dor no peito, fora do habitual, a dor durando mais do que segundos, está te incomodando e ela está entre a cicatriz umbilical e a mandíbula, vá para o hospital, procure ajuda. Você sozinho não tem como garantir o que é essa dor. Pode ser que seja uma dor trivial, de uma dor muscular, pode ser gases, pode ser úlcera, mas o indivíduo não tem como saber. E se for algo grave e tratável, a procura pode estar salvando a vida dele. Então, a dor típica do coração não vai se apresentar em todo mundo, mas é bom que a pessoa conheça. Tende a ser uma dor em aperto, localizada no tórax e mal distribuída. Ela não vai durar minutos, ela não vai durar segundos, ela vai durar minutos ou até horas se a pessoa não procurar tratamento. Ela pode irradiar para as costas, para o braço ou até para a mandíbula. Com alguma frequência vem com náuseas e vontade de vomitar, sudorese fria. Mas isso não acontece em todo mundo. De uma forma objetiva para a população, sentiu dor no peito, que não está passando, procure o hospital. Você está desmaiando. Olha, você teve uma perda de consciência. Pode ser algo simples? Pode. Mas se você não sabe, não tem como a população saber se aquele desmaio foi por uma queda de pressão, por um reflexo, porque ela está desidratada, ou se porque ela tem uma arritmia grave, não tem como ela saber. Então ela tem que procurar ajuda médica. Então uma parcela desses desmaios, na verdade, são o prenúncio de uma doença mais grave que pode trazer risco à vida. Falta de ar súbita. A pessoa estava bem, de repente ela teve uma falta de ar súbita e muito significativa. Ela tem que procurar atendimento médico. Pode ser uma embolia pulmonar,
pode ser ar que saiu de dentro do pulmão e está na pleura apertando esse pulmão. Ela pode estar com um quadro infeccioso grave, ela pode estar infartando. Então, são várias causas mais graves para isso. A pessoa está com palpitações, o coração está muito acelerado, ela está percebendo que o coração está acelerado, ela precisa ir para o hospital para ver que arritmia é essa. Não, é só um transtorno de ansiedade. Tudo bem, mas pode ser uma arritmia grave. Então, para a população, resumiria como dor no peito, desmaios, falta de ar súbita e palpitações, sentir o coração acelerado. Esses são sintomas cardinais para a gente pensar, não posso ficar em casa, eu tenho que ir para o hospital saber o que está acontecendo. Doutor, assim, uma coisa que eu lembrei, quando eu vou ao mercado, agora é obrigatório ter nas embalagens alto em gordura saturada, gordura trans. Você pode explicar pra gente o que é isso e como é que ela influencia também, que eu tenho quase certeza que ela influencia sim na saúde do nosso coração. As gorduras trans e o excesso de carboidrato, eles vão aumentar o risco de desenvolvimento de doenças, de diabetes, de alterar o teu colesterol. E mais do que simplesmente informar, está escrito nas embalagens, é importante a gente educar a nossa população, as nossas crianças, a nossa sociedade, em procurar alimentos mais. Não adianta colocar lá que é rico em gordura trans. A pessoa não vai nem saber o que é. Gordura trans, né? Então, assim, gorduras trans vão trazer risco para a pessoa quando ingeridas em excesso, para a saúde cardiológica, para a saúde cardiovascular. E alimentos saudáveis precisam ser reconhecidos pela população. Então, não adianta só colocar. A gente precisa conversar mais sobre o assunto. E eu acho que o foco... Isso é uma opinião pessoal, não é uma opinião de sociedade, de cardiologia, nem nada. Eu acho que a educação alimentar, ela precisa começar na escola e a gente fortalecer esse aprendizado com os nossos filhos, com a nossa família, né? Para orientá-los, né? Sim. Eu queria fazer um mito ou verdade. Perfeito. É verdade que é saudável tomar uma tacinha de por dia que faz bem para a saúde do nosso coração? Vai ter situações que a gente não vai conseguir falar mito ou verdade, tá? E essa é uma verdade que ela precisa ser contextualizada. Hoje a cardiologia moderna não recomenda mais a taça de vinho como prevenção. A gente sabe que dietas do Mediterrâneo, que incluíam várias particularidades de dieta, quando associadas a vinho, em pequena quantidade, vinho tinto, seco, ele trazia proteção cardiovascular. Mas não significa que essa fórmula é para todo mundo e que a bebida vai fazer. A gente atualmente não faz essa recomendação como medida de promoção. Então, embora para não ficar no muro, eu vou dizer que é mito. Okay. Já foi uma verdade. Já foi uma verdade. Hoje é mito. Eu quero seguir essa mesma linha, né, dos mitos e verdades. Mito ou verdade, doutor, que pessoas magras não correm risco de ter problemas cardíacos? Mito, com certeza. Essa não é uma verdade, tá? Na verdade, a gente sabe que o peso, ele tem alguma influência sobre o sistema cardiovascular. Então, a gente sabe que o paciente obeso, a obesidade é um fator de risco para diversas doenças, mas não tê-la não significa que você é metabolicamente saudável. Não significa que você é saudável do ponto de vista cardiovascular. Então, você pode ter um indivíduo magro que é hipertenso e não trata, que tem colesterol alto e não trata, que se alimenta da maneira inadequada por questões genéticas. Ele consegue não engordar, mas ele não pratica atividade física. Então, ser magro não é sinônimo de saúde cardiovascular. Definitivamente não. E no seu consultório, doutor, quando vem o paciente, ele traz alguma verdade e mito? O que você pode falar pra gente? Perfeito. Nem sempre é fácil abordar os mitos e dependendo do tanto que o paciente traz de cultura arraigada, a gente tem que desfazer um por vez. Se você tenta desfazer todos os mitos num mesmo momento, não é incomum você perder a confiança desse paciente. Então imagina aquela senhorinha idosa que aprendeu a vida toda que a dor na nuca dela é pela hipertensão. A gente sabe que isso não é verdade, isso é um mito, e que ela tomar
aquele chá dela ou a insulina sob a forma de planta corrigia. Então, se você for tentar tirar todos os mitos da cabeça dela, eu falo assim, esse médico tá louco, esse doutor tá doido, porque eu aprendi isso durante toda a minha vida. Os outros médicos concordavam comigo. Então, os mitos para o paciente é ideal que a gente desconstrua de uma maneira progressiva, para que ele tenha confiança na gente. O senhor tem alguma recomendação que o senhor faz para os seus pacientes, assim, de como ter hábitos mais saudáveis? O que a gente precisa incluir na nossa rotina para que a gente possa estar cuidando melhor do nosso coração? De maneira muito bem objetiva e muito cartesiana, muito prática, os 2 pilares do que a gente já falou, né? Então, assim, além de cuidar das doenças que ele já tem, é atividade física e alimentação adequada. Não tem para onde correr. Muitas das pessoas chegam e falam, doutor, mas eu não gosto de fazer exercício. E aí eu tento brincar, eu falo, olha, não me entenda mal, mas eu não perguntei se o senhor gosta. Precisa. Se a pessoa gosta, remédio. Se a pessoa gosta, ótimo. Ela vai ter prazer com isso. Ela vai naturalmente sentir falta quando ela não faz. Mas quando a pessoa não gosta, vai ter que ser como remédio. Não existe saúde plena sem atividade física. Não existe. Não sou eu que estou falando isso. Não existe. Então, uma dica é para a pessoa tentar começar por alguma atividade que lhe pareça familiar ou que ela consiga manter. Eu não vou conseguir fazer o mesmo tipo de aplicar a mesma atividade física para todo mundo. Agora, os pacientes difíceis que não querem se mobilizar de jeito nenhum, aí você tem que, de alguma forma, falar, então você tem que fazer alguma coisa. Nem que seja uma caminhada. Né? Exatamente, mas precisa. E romper com isso não é fácil. Não é fácil você acordar todo dia, ir para o trabalho sem estar com vontade, você estar com sono e você não poder dormir, você ter que fazer atividade física e não estar disposto, não é fácil, mas precisa ser feito. E o que eu tento estimulá-los é que a maior parte das pessoas que não gosta, depois de alguns meses de repetição, ela começa a sentir benefícios mais palpáveis. Porque ela, poxa, mas eu diminui o risco de eu infartar, eu não infartei, ela não consegue palpar aquilo, mas a hora que ela começa a ver que ela tem mais motivação, que ela está cansando menos, que ela está conseguindo fazer as atividades dela com mais disposição, que ela está conseguindo dormir melhor, que ela está controlando melhor o peso, poxa, isso aqui faz diferença. Até o físico. Eu estou tendo melhor. menos dor de cabeça, eu melhorei do humor. Não se trata de distúrbios do humor hoje sem atividade física. Então, a atividade física é para todo mundo. E é uma missão do médico abordar isso diariamente, além de comunicar e interagir sobre a qualidade de alimentação, que é igualmente importante. Né? E Ingrid, eu lembrei agora de um mito e verdade que eu também sempre tive essa dúvida, né? A gente ouve falar muito disso. Doutor, falam muito que a panturrilha é muito importante para a saúde do coração, que a gente tem que treinar, que a gente precisa deixar os músculos fortes. É verdade? De certa forma é assim, tá? A panturrilha já foi considerada na antiguidade como o segundo coração nosso, pelo fator do músculo fazer uma ordenha e facilitar a drenagem muscular pro coração, mas a despeito das questões históricas, a musculatura independente da panturrilha, a quantidade de músculo, ela é proporcional à nossa proteção cardiovascular. Então, pessoas que pedem musculatura, pessoas que estão evoluindo com sarcopenia, elas não estão aumentando só os riscos nutricionais, de queda, de dificuldade de recuperação se ela tiver uma doença grave. Isso também tem uma relação com a saúde cardiovascular. Tá? Então, outra coisa igualmente importante, nos pacientes que têm cardiopatias graves, eu não deixo de fazer atividade física neles. Porque o coração doente, se tiver um músculo mais eficiente, ele evolui melhor. Eu consigo diminuir até a mortalidade desses pacientes quando a gente faz um programa, por exemplo, de reabilitação. E isso eu estou falando de doentes severamente graves. Ah, mas eu posso fazer esforço? Não é que o senhor pode, o senhor deve, o senhor tem que fazer. Não, mas eu tenho problema no coração. É por isso que eu estou indicando. Então, feito da maneira correta, o exercício faz parte até do tratamento de doenças graves. Porque a saúde muscular periférica, o equilíbrio, a capacidade de se movimentar tem relação direta com sobrevida, com qualidade de vida. Muito não só para quem é saudável, para quem é doente também. Que interessante, que interessante. Um exercício supervisionado, um exercício exatamente. monitorado.
ou educadores, o ideal é que ele passe por um médico, quando for um paciente doente, um especialista. Existem especialistas nesse assunto e existem grupos de fisioterapeutas, médicos e educadores físicos que têm protocolos para esse tipo de paciente doente, de reabilitação, seja da parte pulmonar, da parte cardiológica ou renal, através do exercício físico. Que conversa boa, que conversa excelente. A gente não quer nem terminar, Eu não quero nem terminar, Doutor, não quero nem terminar. Mas assim, doutor, lhe agradecer por aceitar esse convite, participar desse episódio que foi maravilhoso. Creio que o pessoal aí de casa aprendeu muito, gostou bastante das dicas, dos nossos mitos e verdades. Eu achei sensacional. Essa da panturrilha aqui pra mim foi muito interessante. Então, muito obrigada, muito obrigada, Bela, também. Você aí de casa que está nos assistindo. Agradecer também ao nosso estúdio parceiro, doutor, aqui o 98 Records, né? Maravilhoso, com todo esse espaço aqui pra gente, com a nossa carinha, né? O senhor quer deixar alguma mensagem para os nossos espectadores? Primeiro, a gente agradecer. Eu acho que é uma oportunidade fenomenal a gente poder atingir um número maior de pessoas e falar sobre saúde cardiovascular, tentar colocar isso da maneira mais leve possível. Eu acho que quanto mais a sociedade debater sobre isso, conversar, se informar, mais a gente vai conseguir difundir conhecimento que salva vidas, né? Então, eu quero só agradecer ao Cedro, agradecer a você, Ingrid, pela conversa. E estamos aí disponíveis. A nossa equipe atua em cardiologia hospitalar e ambulatorial na UDI. Eu atendo também no meu consultório no Medical Jaracati, na Clínica Epione e no Hospital Universitário. Mas independente disso, de procurar doença, o que a gente estimula as pessoas é promoção de saúde, né? Então, ficar muito atento aí com a tua qualidade de vida, cuidar do teu sono, cuidar da tua atividade física e da tua alimentação e ter um especialista ou ter um médico para se consultar nas situações que a gente comentou. O senhor tem redes sociais para deixar pra gente? Tem só Instagram, @mtjuliano. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Foi um episódio muito enriquecedor. Tenho certeza que levamos, né, para a população mais informações, curiosidades, né? E eu queria deixar também um recado para você que está aí nos assistindo, para acompanhar o Laboratório Cedro nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @Laboratório Cedro, aqui também no canal do YouTube. Sempre estamos lançando episódios novos do nosso Cedrocast e também o Cedrocast está disponível no Spotify. Então convido vocês a assistirem. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau.